Oi, pessoal, aqui é a professora Marília. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o gênero propaganda. A gente vai falar sobre um novo tipo de texto, tá? Que é o texto da propaganda, certo? A gente vai falar um pouco sobre o gênero propaganda, para que ele serve, onde ele circula, tá? Vamos tentar entender o que é que tem por trás da propaganda, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. A propaganda é um conjunto de técnicas destinadas a influenciar opiniões, tá? Como assim? Olha só, para que serve uma propaganda? Uma propaganda é para convencer você de alguma coisa, tá? Ou convencer você a comprar, ou a votar, ou a fazer alguma coisa. Então a propaganda, ela serve para isso, para fazer você ser convencido. Então ela usa um conjunto de técnicas para fazer com que você seja meio que seduzido a fazer aquilo. Por isso que há vários tipos de propaganda, né? Desde a propaganda política, a propaganda eleitoral, que pede o seu voto, pede para você votar, desde o anúncio publicitário, que, né, fala de uma determinada loja, de um determinado tipo de produto, de alimento, ou até mesmo as institucionais que servem para fazer a gente fazer algumas coisas, como, por exemplo, doar sangue, se vacinar, esse tipo de coisa. Há vários tipos de propaganda, mas no fundo elas querem a mesma coisa, quer te convencer, tá? Então, as propagandas, elas são desenvolvidas por meio de veículos de comunicação. O que é isso? Né? Você vê a propaganda na rádio, na televisão, no jornal, no outdoor. Então, tem vários lugares onde essas propagandas elas são colocadas para serem vistas, tá? E, como eu já disse, elas podem ser de ideias, produtos, serviços, podem ser de vários tipos, tá? Para elaborar uma propaganda, né, para a gente fazer uma propaganda, a gente precisa observar algumas coisas. A primeira delas é qual é o produto que está sendo oferecido, né? É um perfume? É uma comida? Né? É o voto? O que é que está sendo oferecido nessa propaganda? Né? O que é que eu vou oferecer para o meu cliente? A segunda é que tipo de linguagem essa propaganda usa. Vocês já perceberam que se é uma propaganda mais informal, para um público mais informal, por exemplo, se é uma propaganda para o jovem, ela vai ter uma linguagem mais próxima da linguagem do jovem, né? Se é uma propaganda feita para o público mais maduro, né, por exemplo, para o público idoso, ela vai ter uma linguagem completamente diferente, né? Se é para um grupo que tenha mais escolaridade, por exemplo, que tenha estudado mais, ela tem um tipo de linguagem. Se é para o público geral, para aquela pessoa que estudou ou não, ela tem outro tipo de linguagem. Então, ela pode ser uma linguagem formal, a linguagem padrão, mais culta, ou ela pode ser a linguagem mais informal, uma linguagem mais do dia a dia, para se aproximar mesmo desse público que vai consumir, tá certo? Outra coisa que se observa bem antes de fazer uma propaganda é que tipo de público-alvo ela serve, né? É uma propaganda para adolescente, então tem que fazer uma propaganda para um adolescente. Se é para um adulto, eu tenho que fazer uma propaganda para voltada e pensada para um adulto, sabe? Isso é o que um publicitário pensa quando ele vai fazer a propaganda. Qual tipo de veículo de comunicação ele vai usar, né? Por exemplo, o público da televisão é totalmente diferente do público da internet, né? A internet atrai um determinado público que não necessariamente vê televisão, né? E às vezes tem público que só assiste a TV, mas não acessa a internet. Também tem gente que lê, né, jornal, revista, mas tem gente que não. Então, que tipo de público eu quero alcançar com isso, né?
Se eu ponho um outdoor em determinado ponto da cidade, eu tenho que pensar quem é que passa por ali para ser atingido. E outra coisa que é importante na propaganda é o que a gente chama de slogan. O slogan é aquela frasezinha que você sempre lembra, tá? Por exemplo, quem é mais antigo, né? Quem é como eu, assim, dos anos 80, 90, vai lembrar da propaganda do batom, que falava compre batom, seu filho merece batom. Então isso era o slogan da propaganda, né? Essa era a frase que se repetia, né? E várias outras propagandas têm o seu slogan, que é aquela frase que a gente grava, que fica, né? A gente memoriza muito mais rápido, tá? Como, por exemplo, Bombril, 1001 utilidades, né? E assim vai. A gente vai ter agora alguns exemplos, né, de propaganda. E a gente vai pensar nessa construção da propaganda, como foi feito, né, no slide anterior. Então, essa propaganda aí é sobre educação de jovens e adultos. É uma realidade que a gente vive. Né? Ela fala, volta a estudar, ensino fundamental 6º ao 9º ano, matrículas abertas, tem a data da matrícula, tem o endereço, tem tudo aí. Né? O que a gente pode pensar? Para que serve essa propaganda? Né? É alertar, é chamar o público para voltar a estudar. Né? Que público-alvo é esse? Para quem é essa propaganda? Provavelmente para gente que não estudou na idade certa, não na idade certa, mas na idade correspondente, né? Por exemplo, lá, né, a idade correspondente ao nível do ensino fundamental, né? Então, provavelmente essas pessoas mais velhas que não tiveram condições de estudar e agora têm essa oportunidade, né? Tem esse volte a estudar bem grande, né? Como slogan da propaganda, e tem as informações que o público precisa. Provavelmente essa propaganda ela circulou ou por meio da internet, né? Ou até eu achei na internet, ou até pode ter passado pelo WhatsApp ou ter sido colado nos pontos de ônibus, tal, por onde circulam essas pessoas que provavelmente não estudaram na idade certa. Tipo, provavelmente essa tipo de propaganda não estaria numa universidade, sabe? Então estaria nos lugares em que há grande circulação de pessoas que não puderam estudar na idade certa, tá? Outra propaganda é essa aí do Dia dos Namorados, né? Fique linda no Dia dos Namorados com nossas promoções. É, é uma clínica de estética que faz depilação, massagem relaxante, né? Hidratação facial e tal. Mas o interessante é que o público-alvo dessa propaganda está aí, né? São as mulheres. São elas que devem ficar lindas para o Dia dos Namorados, né? O público-alvo é o público feminino, ela é rosa, tal, tem todo um chamamento aí às mulheres. Né? Que faz a gente pensar, por que não seria uma propaganda também para os homens? Por que os homens não podiam ficar lindos para o Dia dos Namorados, né? Fazer uma massagem, uma depilação, né? Mas nessa propaganda aí a gente vê que ela é voltada para o público feminino, né? Não é fique lindo ou fiquem lindos, é assim, fique linda, né? Essa outra propaganda é a de alistamento militar, né? Aí ela é uma propaganda voltada para um público também específico, né? Ela tem uma função específica, um público específico, né? O alistamento militar, ele é para jovens, né, que estão completando 18 anos, que precisam se alistar. Né? Então, nessa propaganda a gente vê o quê? Né? Esse cara bonitão, né? Pintado de verde, bem, né? Vestido, tal, forte, másculo, né? Um símbolo de masculinidade aí. Tem o slogan, sua chance é agora, né? Para tentar fazer você ser convencido, seduzido de que, olha,
Vai lá, se alista, é algo legal, é algo másculo, né? Então, isso são algumas estratégias que a propaganda tem, né? Algumas técnicas que a propaganda faz, tem para nos seduzir, para fazer a gente ser convencido, tá? Então, na atividade tem algumas propagandas para que vocês observem algumas coisas que foram citadas na aula de hoje, tá certo? Espero que vocês façam a atividade. Qualquer dúvida, me chamem, tô aqui. Beijo, até semana que vem.